Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre psicologia e direito, a integração que transforma os conflitos familiares. Nós estamos recebendo hoje a doutora Elvira Leme. Eu vou dar uma lida aqui no currículo dela. Ela é graduada em psicologia pela PUC São Paulo, mestre em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP, especialista em psicologia clínica e psicologia educacional e em cinesiologia psicológica, em abordagem de resolução traumática, capacitada em mediação de conflitos pela Escola Paulista de Magistratura e Escola Superior de Advocacia, em oficina de divórcio e parentalidade pelo Conselho Nacional de Justiça. Foi psicóloga efetiva do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Vara da Infância e Juventude, e atuou na área sociojurídica junto ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente. Atuou 9 anos na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública pela Secretaria do Estado de Saúde, e 27 anos na área sociocomunitária e no terceiro setor, tendo desenvolvido pesquisas e projetos técnicos, pedagógicos e de intervenção psicossocial em parceria com o poder público. É conciliadora, mediadora privada e judicial, atua desde 2008 na primeira instância e no pré-processual civil e família no Fórum João Mendes Júnior e no Sejusc Central, aqui no município de São Paulo, né? Gente, o currículo dela é gigantesco. Ela é supervisora em conciliação e mediação judiciais pelo Conselho Nacional de Justiça, atua como psicoterapeuta com base na psicologia analítica junguiana, isso é maravilhoso, né? Atendendo adultos, casais e famílias, docente em cursos de graduação, pós-graduação há 27 anos, né? E ministra aulas em cursos de capacitação para conciliadores e mediadores na área privada e judicial. Gente, seja muito bem-vinda, Elvira. Ela já chegou. Eu vou aqui convidá-la para entrar comigo, né? Deixa eu ver aqui. Estamos aqui iniciando com a Elvira mais um programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Vamos aguardar. Bom dia, Elvira. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. Olha, Elvira, eu me atrevi aqui a querer ler o seu currículo ao vivo. Quase que eu peguei metade do programa e não terminei o currículo. Tudo bem? Tudo bem. Uma longa estrada, já tenho idade, então tem história construída, né? Seja muito bem-vinda. A doutora Vanessa também, muito jovem, tem longa estrada, né? Já conversei com você sobre isso. Eu posso chamar de você, né? Nós estamos... Com certeza. E eu estou muito honrada aqui para a minha primeira live. Nossa. E eu queria fazer uma primeira live com alguém muito especial. E eu disse para ela que ela já parece assim uma muito familiar, que eu já conheço há muitos anos, né? E pelo conhecimento da doutora Vanessa, ela parece que tem muito mais idade, então eu me senti muito em casa com ela, sempre conversando. Muito obrigada pelo convite, espero poder contribuir aqui um pouquinho, né, com a minha experiência. E ela já me disse, né? Você já me disse, eu preciso conversar aqui com a Vanessa, né? Mas tem um público ouvindo, então obrigada por quem está participando, por todos aqueles que estão participando. Eu sei que tem ex-alunos meus aí, alunos ainda, e é um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada, Elvira. E eu vou falar uma coisa aqui para as pessoas que estão participando e também para aquelas que ainda vão assistir. Eu estou pela primeira vez, essa é a sua primeira live, né? E essa é a minha primeira live dos meus sonhos. Essa é a live dos meus sonhos. Eu sonhei com este momento. Um momento de uma conversa entre o direito e a psicologia, com uma pessoa que é incrível na área da psicologia, que traz aí uma bagagem
poderosa que eu até tentei ler, mas falei, acho que é melhor eu parar pela menos da metade. E nós vamos falar sobre a integração dessas duas áreas para trazer soluções para os conflitos familiares. Esse realmente é o assunto que me move, que me faz viver assim, que me traz vida, que me traz motivação. Então, essa live eu tenho certeza que vai ser incrível, Elvira. Eu acho que é a live do amor, tá? Já estou vendo os vizinhos aqui, Vanessa, que é esse amor, essa paixão que eu acho que eu tenho pela área do direito, né? E que já há tantos anos para dialogar com o direito, e você com a área da psicologia, né? Pela psicologia. Caminhadas, cada uma na sua especialidade, caminhando ao encontro desta outra disciplina para fazer esse diálogo. E a gente se encontrou nesse momento tão especial, né? Que é nesse contexto, e a gente pôde fazer esse encontro que eu espero que a gente possa começar a partir de hoje a celebrar isso, né? Fazer uma celebração em vários projetos e cursos que sejam úteis, que sejam necessários hoje para a comunidade toda, né? Para todas as pessoas, na verdade, né? Sim. Nós estamos precisando muito, né? Quando eu falo nós, somos todos nós. Toda a raça humana está precisando disso, né, Elvira? Algumas pessoas, né? Algumas pessoas não, muitas pessoas estão sofrendo bastante porque não sabem lidar com essas questões familiares, com esses conflitos, não sabem como fazer e se encontram assim numa prisão mesmo, né? Num verdadeiro aprisionamento, e na busca por ajuda, às vezes acabam caindo, né, em conversas, em pessoas que se apresentam como ajudadores, mas que não têm o cuidado, né, não tiveram essa consciência do quanto é sério mexer com a mente humana, com os pensamentos, com os sentimentos, com as relações e com todas as consequências jurídicas que isso traz, né? E as consequências não só para essa pessoa, mas para todo o sistema dela e aí também para a sociedade. Então, a importância de pessoas que realmente têm essa consciência e estarem se unindo, formando essa rede, para trazer aí tudo que tem, toda a sua bagagem, numa proposta acessível para que as pessoas possam cuidar de tudo isso, né, Elvira? Vanessa, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso esses dias, né? Porque eu queria informar aqui que a minha conversa com a Vanessa, eu vou falar doutora, às vezes eu vou falar Vanessa, né? Não pode tirar o doutora, então, porque ela é uma doutora. A minha conversa com ela nunca é menos do que 1 hora. Eu digo, olha, só vou conversar 5 minutos. E aí, quando a gente já está conversando assim, sem sentir, já se passaram 2 horas, 3 horas. O que você colocou, Vanessa, é muito importante hoje, porque eu mesma não aceitei participar de algumas lives, porque eu não via muito objetivo naquela live, eu não sentia que eu poderia contribuir de fato, porque não era muito claro o objetivo, né? Não é só que hoje nós temos todas as ferramentas que a gente pode conversar e explorar em termos de comunicação, mas eu acho que a gente tem que passar experiência e conteúdo claro e conteúdo fundamentado, né? Mesmo sendo um bate-papo informal, com esse formato que a gente tem. E o que você falou é que me preocupa muito realmente, eu acho que nos preocupa, que é a formação das pessoas, né? O que as pessoas estão procurando? Elas estão procurando se informar, mas também se formar, né? Se formar. E ter instrumentos e ferramentas para isso. E se a gente que tem uma longa trajetória pode contribuir, vamos contribuir, mas com solidez, com coerência, com ética, né? E tornando esse conhecimento realmente acessível para
todas as pessoas, para os profissionais do direito, para os profissionais da psicologia, para os profissionais de outras áreas, todos aqueles que lidam com relações humanas. E principalmente, eu diria assim, meu público final sempre são as pessoas, os leigos, as pessoas, as famílias, todas as pessoas que estão nas comunidades, na sociedade, para a gente poder compartilhar esse conhecimento, formar pessoas em questão de valores, né? Contribuir nessa formação. E eu acho que isso tem que ser feito realmente com seriedade, né? Com competência, por aqueles que têm a competência já pela sua história, competência em relação a trabalho, quem é da mão na massa, né? Eu sou mão na massa. Eu e Vanessa, né? Nós estudamos muito, nós trabalhamos muito e a gente encontrou pontos comuns na nossa trajetória, muitos pontos comuns na nossa trajetória. E como você disse, eu também tenho esse sonho que eu acalento há muitos anos, mas não só acalento, mas de fazer esse diálogo fluido, né? Fluido, com uma pessoa que representa ou que já vem trabalhando na outra área. Eu venho trabalhando, eu falei que eu sou mão na massa, eu venho trabalhando com o direito e nos últimos anos com a mediação de conflitos, com os mediadores, com a prática da mediação. Então, esse já vem sendo um esforço meu, né, no sentido de fazer esse diálogo. Então, só para confirmar aqui, reafirmar que esse também é um sonho hoje que eu estou realizando. Que maravilha! A Andréia Farezin falou aqui que isso é sincronicidade. E eu adorei a palavra que ela usou. Guiana, Andréia, minha aluna, né? Minha aluna, ex-aluna, e vai nos acompanhar, já está nos acompanhando, quer nos acompanhar em tudo. E nós fizemos aí as rodas de conversa com os mediadores neste último semestre. A Andréia foi uma das alunas bem ativas, bem participantes. Eu acho que Vera está aqui também, bem participante, e contribuiu com as técnicas corporais, com os relaxamentos, com as vivências aí de cérebro e corpo, né? Cérebro e emoção. Eu vi que foi sua última live, né? Sim. A gente já está também trabalhando nesse sentido para trazer isso, tornar isso acessível para aqueles que estavam participando dos nossos fóruns online, as nossas rodas de conversa. Então, Elvira, porque exatamente, né? Quando a gente fala em relacionamento, a gente precisa saber que é um todo, né? Integrado. Então, a questão do nosso próprio corpo, de você perceber as somatizações, né? Você está dentro de um conflito familiar, ou qualquer outro conflito, qualquer situação de estresse, o seu corpo, ele demonstra isso, né? Na rigidez, né? Em algumas partes dele, onde a doença às vezes se manifesta, né? Doenças psicossomáticas. Então, relacionamento é desde você se observar, você conhecer o seu corpo, você conhecer suas reações, né? E dali também todo esse relacionamento, não só com a sua família, também com a sociedade, com o meio ambiente. Então, a gente pode fazer aí uma observação macro ou uma observação micro, e sendo macro ou micro, a gente está sempre nesse processo de relacionamento, né? Então, como é importante, né, essa prática, as práticas corporais de tomada de consciência do próprio corpo, das suas manifestações, dos seus sentimentos, seus sentidos, né? Você está falando, Vanessa, de uma área que me é muito cara, né? Que é muito querida para mim, que é a minha especialidade. Uma das minhas especialidades é em métodos corporais, né? Como clínica, e também em neurociência do trauma, que eu trabalho com Somatic Experience, que é a experiência somática, e que nós observamos tudo isso, como é importante
Por exemplo, na mediação, né? Na área da mediação, que se trabalha com o paradigma comunicacional, como é importante a comunicação não verbal, todo o processo comunicativo. Mas isso que você falou é importantíssimo, que é a comunicação intrasubjetiva, né? Eu comigo mesma. Sim. E faço isso, o interno, e com o outro. Eu não consigo me comunicar bem com o outro se eu não faço essa comunicação comigo mesma, se eu não entro em contato comigo mesma. Em níveis profundos, né, de experiência, que dentro da minha visão, da minha formação, é essa importância do corpo e da experiência no corpo. É um corpo que é seu, né, subjetivo, que você vive subjetivamente, mas é também um corpo na relação, é um corpo relacional. Então, este é um trabalho, né, uma experiência que as pessoas têm, mas não têm consciência sobre isso, né? E a gente pode contribuir mostrando como é que se processa isto, como é que funciona o cérebro, por exemplo. O cérebro essa formação não se atém, né? Não está restrita aos doutores, né? Nós fazemos isso, nós temos essa formação e a gente quer partilhar isso com todas as pessoas, né? É fazer uma neurociência para todos, como eu acho que a psicologia é para todos, como o direito é para todos. Sim. Este conhecimento interno, subjetivo, trabalhar com a subjetividade, o interno e externo, como é que se relaciona o interno e externo, né? Eu sou especialista em pele, em trabalho com a pele, né? Que maravilha! Isso, que a pele é o maior órgão do nosso corpo. Imagina quanta informação tem na pele, a informação, né? Ela é um sistema, a pele, ela faz essa transdução, mundo interno e externo. A pele é o nosso grande órgão comunicador. E eu sabe que eu costumo dizer que a pele é o livro da vida, onde tudo fica escrito. Então, cada marca, cada ruga, cada cicatriz é a história do que aconteceu. E aí, como é que a gente trabalha isso, Vanessa? Que eu estou instigada, eu estou pesquisando isso a partir da experiência online que eu tive esse semestre nós chegamos aí a ter, sob minha responsabilidade, 4 rodas de conversa, chegava a ter uma participação de 30 pessoas, entre alunos e convidados. Como é que a gente trabalha a pele no ambiente virtual, né? Como é que a gente trabalha a pele? E como é que a gente trabalha a pele? É possível, sim, trabalhar a pele no ambiente virtual. Porque o ambiente... É possível tudo no ambiente virtual, né, Elvira? É só uma questão de realmente se abrir para isso e se aventurar, né? Não se aventurar no sentido de falta de preparação, mas no sentido de ousar fazer algo que nunca foi feito antes, né? Porque se trata de leituras, de como eu faço a leitura, de como eu conceituo, de como eu vejo e vivo o ambiente virtual. Então, se a pele é um grande terceiro comunicador, o ambiente virtual também é um terceiro comunicador. E nós podemos trabalhar com esse comunicador como um facilitador. E a gente pode promover, sim, experiências físicas, sensoriais. Lindo. No ambiente que eu prefiro chamar de ambiência virtual, que é mais do que um ambiente, é uma ambiência, é um todo ali, onde a gente se relaciona através do que nós imprimimos nesse ambiente virtual o nosso sentir, o nosso pensar conjugados, e a gente trabalhar com a visualização, com a imagem, com a imaginação, com a imagem, com o poder da imagem. A nossa mente, né? Para isso, você, eu, cada um de nós, temos que ter um trabalho conosco mesmos, né? Para poder fazer estar nessa situação comunicativa
diferenciada, né, diferente no ambiente virtual. Então, eu acho que isso a gente pode realmente se apropriar, não apenas como uma ferramenta tecnológica, mas uma ferramenta comunicacional por excelência. Então, eu vejo com muitos bons olhos, né, essa revolução que já era esperada, está antecipada, e como a gente pode realmente entrar e se relacionar na ambiência virtual, né? Que para mim já não é mais virtual. Eu considero isso presencial, é ao vivo, ao vivo. Cria uma intimidade. Eu tô aqui sentindo. Nós estamos nos vendo a postura, os olhos. Nós estamos agora nos conectando. Exatamente. Nessa ambiente. É muito mais. A minha experiência mostrou nesses meses todos que eu fiquei aí 10 horas por dia, né, no ambiente virtual, conversando com pessoas, na conversa, né? O quanto a gente fica íntimo e próximo no ambiente virtual. É muito mais exposto e é muito mais conexão. Potencializa isso que eu estou falando em termos de sentido. Né? E a gente pode utilizar isso com qualidade, fazer isso com qualidade, né? E tornar isso acessível, que eu acho que é a nossa proposta, Vanessa, é quanto que isso possa atingir pessoas. E a gente pode colaborar com a formação nesse aspecto, né? Eu digo que são toques. Quem somos nós, né? Eu apresentei aí o meu currículo, né? Nossa, impressiona tal, né? Porque eu tenho que apresentar o currículo, mas a gente é na relação com o outro. É no dia a dia, é na prática. Nós somos como Jung fala, né? É uma alma humana tocando outra alma humana. Exatamente. Esse toque é um toque em todos os sentidos. Por isso que eu acho assim fantástico quando a gente trabalha com a ideia da com a visualização. O ambiente virtual, ele nos permite levar ao máximo, a potência máxima, a nossa visualização, a capacidade de imaginar e de visualizar. A questão é que as pessoas não têm esse treino, de modo geral, né? Mas se a gente pode treinar isso, você imagina o tamanho, a dimensão disso tudo enquanto interconectividade, enquanto rede, né? Então, tem hoje, como se diz no popular, a faca e o queijo na mão. Nós temos toda a possibilidade de aumentar essa conexão em rede e essas comunicações desta forma que eu estou colocando aqui, né? Eu peguei aqui, né? Hoje todos os dias eu coloco uma frase de reflexão do dia, né? E a reflexão do dia de hoje que eu coloquei foi exatamente o que você acabou de falar. Nunca lidamos com coisas, lidamos sempre com interconexões, né? Então, é bem isso. E veja como isso é utilizado no direito, porque o direito também vem num processo, né? Um processo que até ficou acelerado de desenvolvimento, de crescimento, na utilização desses meios, né? Então, começou primeiro com os processos digitais, né? Que antes, eu sou da época que o processo era físico, a gente pegava aquele monte. Eu tinha até um carrinho, Elvira, que eu ia para o fórum, eu tinha que juntar aquele monte de processo para sair puxando o carrinho, porque não dava para carregar, né? E agora não tem mais, agora é tudo digital. Você só precisa de um pendrive, né, que é o seu certificado digital, e um bom computador com internet. Onde você estiver, você mexe com o processo do mundo inteiro, né? Então, entramos aí com maior força na mediação online, né?
Que as pessoas questionavam, será que vai dar certo uma mediação online? E se alguém gravar, né? Ah, mas antes também não tinha certeza que não estava gravando, e começaram os debates sobre isso. E nós sabemos que está dando muito certo, né? Então, veja, até essa questão da experiência, né, corporal, né, da maneira como a pessoa se coloca, né, da própria pele, de todos os sentidos, os sentimentos, tudo isso sendo levado como uma maneira de enxergar o outro, né, de verdadeiramente olhar para o outro profundamente, entender o que ele está sentindo, o que ele está dizendo, né, o que tem ali por trás daquele discurso, né? E toda essa informação sendo levada para que aquele que está separado, né? Porque é um casal, vamos colocar um exemplo de um casal, aquele que está separado passar a enxergar o que ele nunca enxergou naquela outra pessoa que está trazendo suas questões, seus sentimentos, seus pontos de vista, o que tem por trás dali, o quanto a psicologia pode ser utilizada, e eu vou te pedir um pouco da tua experiência nesse sentido, em trazer essas questões que não eram vistas, né? Eu tenho um livro que se chama Quem Pode Enxergar? A Essência do Invisível. Então, aqueles que enxergam a essência do invisível podem trazer essa essência para a visibilidade de quem nunca enxergou. Isso vai tornar aquela pessoa muito mais rica, porque quando ela enxerga, ela toma uma consciência, essa consciência se expande e ela cresce com isso, ela se torna mais rica, mais maravilhosa, mais perto do que ela é em essência. Né? Você falou um conceito aí que eu gosto muito, que é a consciência, trazer a consciência. As pessoas todos nós, todos os seres humanos têm potencialidades, têm a riqueza, tem um arsenal de recursos e nós podemos trazer isso à tona, à consciência, né? Promover que isso venha e que isso possa, e que a pessoa possa ter o poder sobre isso e utilizar isso. Então, eu sou uma profissional que eu entendo que no nosso trabalho, eu vejo que a minha missão, meu dever, o meu compromisso ético na formação de pessoas, no atendimento, eu sou psicóloga clínica, no atendimento, o que eu viso, o que eu tenho como objetivo, né? Que essa pessoa tenha condições de andar com as próprias pernas e que ela precise o menos possível de mim, né? Que ela não dependa de mim, que ela possa fazer esse movimento, essa autonomia, porque ela tem toda esta condição. E o que eu vou fazer é dar pequenos toques para que isso venha, né? Para estimular, né? Para estimular, incentivar e despertar aquilo que está dormindo enquanto potencialidade. Então, a visão do ser humano que a gente compartilha, né, Vanessa? Pelo que nós falamos. E você disse que gostaria de ouvir um pouco aí da minha experiência. Não sei como é que você quer conduzir. Mas só queria fazer um comentário também. Essa questão da psicologia contribuir, nós temos sim muito a contribuir, principalmente na questão do acolhimento, tá? No acolhimento, no que se chama de rapport também, o estabelecimento de confiança entre mediadores, se utiliza bastante esse conceito do rapport, né? Do início, final de uma sessão de mediação, o desenvolvimento, o trabalho nesse sentido do rapport. Mas como que a gente pode fazer melhor esse acolhimento? Como que a gente pode fazer criar uma condição de empatia autêntica? Eu venho da minha formação em fenomenologia, né? E nós vamos falar de empatia, a gente tem que se remeter, né? Falar do amor incondicional de Carl Rogers, que ele já trabalha com isso, já falava disso há muito tempo atrás, né? E um grande precursor, Carl Rogers,
porque ele filmava as sessões, ele filmava lá quando ninguém fazia isso, né? Muito, eu não sei que década foi essa do século passado, que ele chegava a filmar algumas sessões para mostrar como é que acontecia essa sintonia fina entre o terapeuta e o paciente e como é que acontecia essa comunicação não verbal, né? Então, veja, grandes pioneiros, eu gosto sempre de falar do nome, fazer uma reverência, inclusive, àqueles que foram os criadores, os grandes desbravadores. Nós não estamos criando nada que já não está aí. É um já não está posto. Universal que está posto já por muitos. Nós estamos aqui continuando o caminho desses grandes desbravadores e só podemos fazer isso com humildade. E humildade, né? A palavra humildade vem de humus, terra. Então, a postura de quem está reverenciando aqueles que nos antecederam. A terra, né? A origem. Reverenciando a origem. Eu acho que todo aí o direito sistêmico, a teoria sistêmica vai trabalhar bastante na questão de família, com a nossa origem, com a nossa ancestralidade, né? Aquilo que nos antecedeu com toda essa esteira, né? A gente vem nessa esteira das nossas histórias pessoais, histórias culturais, e que nós, se a gente entende que a gente está fazendo isso, muda a qualidade do nosso trabalho. Porque a gente, de fato, só se abre para o outro e para a escuta do outro quando a gente está nesta posição de humildade, né? De humildade, de reverência. E eu não vejo outra forma de trabalhar, né? Por isso que eu tenho um pouco de... Eu realmente aceitei o convite da doutora Vanessa, porque eu sabia que ela ia imprimir essa qualidade. E não simplesmente, né, aparecer numa live para fazer uma propaganda de um curso ou uma fala de marketing, né? Eu disse, ela me disse, nós vamos trabalhar a partir daquilo que vem autenticamente, né, dos nossos corações, da nossa mente e do nosso coração. E aí eu acho que vale a pena a gente investir. É nesse sentido que a gente quer trabalhar, né, Vanessa? Isso mesmo. A Andrea, ela colocou aqui, né, como um leigo pode se beneficiar da integração entre o direito e a psicologia em suas questões específicas. Gostei muito da pergunta, Andrea. Apesar que a gente já trouxe, né, um pouco dessa resposta, mas para trazer um exemplo, ficar um pouco mais simples, talvez, quando alguém que chega até o tribunal já com um processo, né, uma briga, por exemplo, de alienação parental, muitas vezes nem sabem que estão alienando a criança, né? Porque estão naquela luta interna, nas suas questões e não terem cuidado do luto da separação. Então, chegando lá, eles terem esse toque que a Elvira trouxe, né? Esse toque para que eles possam tratar suas próprias emoções, entender o que foi que aconteceu. Através dessa cura, passar a enxergar que existe, além dessa dor, uma criança, né? Seus interesses. Então, essa mudança, esse trabalho, esse olhar, essa ampliação da consciência vai fazer com que essa pessoa leiga, ela saia de lá com um conhecimento maior e também com as técnicas, com conhecimento jurídico na linguagem dessa pessoa, para ela entender os direitos dela, né? E mediante alguém que vai estar na condição de um mediador, de um negociador, um terceiro imparcial, se for o mediador, né? Conduzindo essas pessoas à escuta ativa, a restabelecer a comunicação, a olhar nos olhos, a querer entender o universo que está na frente, que é o outro,
E assim essas pessoas conseguem, né? Eu vi, é incrível como as coisas mudam numa simples sessão, né? Numa simples conversa, tanto do direito como da psicologia, numa linguagem acessível, elas conseguem resolver os conflitos que foram levados ali. E muitas vezes fazem acordos, e esses acordos são obedecidos, são cumpridos, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua experiência no Sejusc, né? Fazendo aí essa conexão do direito com a psicologia. Gente, então eu acho que ela fez aqui a ponte já para eu poder falar, porque esse trabalho eu tenho verdadeira paixão por ele, né? Você disse, Vanessa, da área da mediação, né? Como é que se faz? É importante esclarecer que isso pode ser feito numa única sessão. Foi a André que perguntou? Alguém que perguntou? André Aparecido. Das pessoas, os leigos. Então, numa única sessão é possível, em uma única sessão, se realizar sim uma mediação. Né? A mediação ela é usada comumente em práticas, né, em relações continuadas, em relações que permanecem para restabelecer esse diálogo. E assim como na mediação é possível, eu tenho essa prática no Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, né, onde a maioria das pessoas atendidas, o público atendido é um público que não tem acesso a recursos financeiros, né, eu estou dizendo famílias que aparecem, no caso, eu trabalhei e trabalho, né, no Sejusc Central de São Paulo, que é ligado ao Fórum João Mendes, Sejusc Central Barra Funda, e desde da fundação, desde o momento que da placa, que cerraram a placa e cortaram a fita com o governador, eu estava lá. E a gente tem essa experiência com pessoas muito humildes, que inclusive tinham dificuldades de chegar ao setor, por não ter condições financeiras e ter que sair do trabalho, se justificar no trabalho. Então, aquelas pessoas que viajavam, eu tive um caso que acho que é em Marcilac, se eu não me engano, que ele tomou um barco, né? Ele tomou um barco, do barco e ele pegou o ônibus e era assim, era uma viagem espetacular para chegar no Sejusc Central, aquela pessoa, né, e necessitada de uma palavra, de uma atenção. É muito básico o que se faz. É claro que a mediação, ela é um método, né, um dos métodos adequados de solução de conflitos. E as pessoas que fazem mediação são pessoas preparadas, em curso de capacitação, desde o básico até mais avançado e tal. Mas até é possível fazer, sim, mediações transformando os conflitos, né? Não as pessoas, mas transformando os conflitos, né? Que em uma única sessão, 2 sessões, é possível. Eu tive várias experiências, mas o que eu acho que posso contar aqui é essa minha andança, né? A minha andança, essa trânsito entre psicologia e direito. Em 2016, como professora de uma universidade, eu entrei através de um convênio com o Tribunal de Justiça, essa universidade, trabalhado junto comigo, com a proposta de implantar um serviço de atendimento, de atenção psicológica nesse centro judiciário. Veja, não estava lá mais como mediadora. Sim, sou mediadora, mas lá eu estava nesse papel de professora, supervisora de estágio e psicóloga. E foi um grande desafio desde 2016, não é? Eu fui implantar esse serviço e sou muito grata aos alunos que foram sempre meus grandes companheiros e parceiros nessa jornada, nessa aventura, na verdade, né? Os convidados. É uma grande aventura, viu? Aventura do conhecimento, né? E como é que a gente vai fazer esse diálogo interdisciplinar entre as disciplinas e junto à mediação. Então, foi um trabalho cotidiano de conquista, de espaço, de confiança, através do trabalho, da prática. Como a gente fazia isso? Então, os plantões
era através de plantões psicológicos. Eu venho de uma formação junguiana, mas também fenomenológica, né? E fenomenologia. E eu utilizava, fazia a prática do plantão baseado na fenomenologia. Isso existe há muito tempo. Para se ter uma ideia, o Instituto de Psicologia da USP, a clínica psicológica, ela adota essa prática na entrada da clínica, né? Para os estudantes, eles trabalham com plantões psicológicos, e eu tenho minha formação no mestrado lá. E eu também tive muitas práticas, eu dei aulas sobre plantão psicológico, supervisão, implantei plantões, clínicas comunitárias, implantamos junto com alunos recém-formados, psicólogos já, em comunidades da Zona Noroeste, e essas clínicas funcionam. Eu tenho uma delas até hoje, já autonomamente, né, voltado para a comunidade. E então, esses plantões, eles têm toda essa fundamentação, né, um trabalho fundamentado, e é possível fazer uma intervenção breve, uma intervenção focal, e ela se alinha perfeitamente com a mediação, principalmente num setor público, mas que eu acho que pode ser tranquilamente utilizado no setor privado, né, na área privada, mas se alinha perfeitamente, porque se coloca a serviço da mediação de conflitos, né, para atender os mediandos da mediação de conflitos, e aí faz sessões breves, focais, efetivas, atendendo a necessidade daquelas pessoas no momento mesmo em que elas nos procuram, com um sofrimento em relação à situação que estão vivendo. Situação esta jurídica, ok? Jurídica, de um divórcio, de um luto de divórcio, uma situação frente a uma incerteza do que ficará, de como será a sua vida, a vida com seus filhos depois de um divórcio, sim. alienação parental, de uma ruptura, né? Fala, Vanessa. Me permitir, só quero fazer um adendo aqui, que quando a situação já é jurídica, quer dizer que essa pessoa ela já vem de uma estrutura emocional muito fragilizada. Porque para a pessoa chegar no ponto de entrar com o processo, ela já lutou muito sozinha. Então, para uma pessoa chegar ao ponto de pedir um divórcio, antes do divórcio, ela já sofreu, ela já chorou, ela já se deprimiu, ela se desesperou, ela já brigou, ela pediu ajuda religiosa, nossa, quando ela chega, né, um caso, por exemplo, de Maria da Penha, para ela chegar num ponto, olha só, para ela chegar no ponto de apanhar, né, de realmente sofrer uma violência física, ela já passou por todo um procedimento de violência psicológica, né, de violência financeira, de violência social, todas as formas. Então, o agressor, ele não, a maioria, né? Ele não bate, ele vai primeiro, ele vai corroendo. Violência psicológica é a mais grave, Gravíssima. Não. Ela é muito grave, ela é muito comum e ela é invisível, intransparente, não é medida. Não é possível medir, nós só vamos entender a dimensão da violência psicológica quando já existe o problema instalado e as sequelas que causa para essa pessoa, inclusive traumáticas. E o que você está dizendo, Vanessa, é aquilo que eu costumo dizer, que se o Poder Judiciário é a porta de entrada ali para como um hospital das relações humanas, isso está lá no social, né? Eu digo não, e não só, é o pronto-socorro do hospital. É emergência, a pessoa está, eu poderia dizer, Elvira, porque como eu trabalhei, acho que a minha vida inteira, eu trabalhei a minha vida inteira com isso, com crime familiar. Então, eu vivi isso milhares de vezes, né? Junto com essas pessoas. Eu vejo sofrimento quando ela chega lá com o processo. Esgarçadas, assim, com o sofrimento
Ela chega sobrevivente, ela é uma sobrevivente. Então, para ela chegar, gente, a fazer uma denúncia, existe aí um índice, né, que foi feito aí pelo grupo que trabalha diretamente com a questão da violência doméstica contra a mulher. Ela apanhou, chegou na violência física de no mínimo 37 vezes, Elvira, para daí ela pedir ajuda. E ela só chega na justiça quando uma força externa, quando alguém percebe e leva ela para lá. Então, é essa pessoa que chega com um processo. Então, ele é jurídico, mas olha o que tem por trás desse processo jurídico. Humana, a dimensão do sofrimento humano que carrega, mesmo que não seja aberto um processo, né, que vai para primeiro grau, primeira instância, no Sejus, que é pré-processual, mas mesmo quando não, ela já teve, ela passou por muitas violências. E quando a pessoa chega buscando justiça, as pessoas Sim. não estão buscando a lei, elas querem a justiça, e é toda uma outra conversa sobre o que é justiça e o que é justo. Às vezes elas querem só que mude a situação, às vezes elas querem que o agressor entenda e pare. Exatamente. É só isso que elas querem, né? Porque existem filhos, porque ela sofre também de culpa, porque os filhos estão vendo, os filhos estão passando por tudo aquilo. Então, é um sofrimento muito grande. O agressor é alguém que ela ama, assim, que ela constituiu família, então ela teve expectativas, teve sonho, tem uma série de coisas ali, né? E eu vou te falar, Elvira, participei da criação da Maria da Penha e eu sou a pessoa que mais brigou pela parte que traz o acompanhamento multidisciplinar. Porque eu falava o que adianta agora entrar advogados, entrar conhecimento técnico jurídico, se essa pessoa está morrendo. De repente você até faz o processo, faz o divórcio e ela morre de vez, porque o trauma, né, é mais um trauma. Agora, efetivamente, saiu o divórcio, o que ela vai fazer da vida? Pessoas politraumatizadas, vários traumas, são traumas. A minha especialidade também é trauma, tal. Então a gente faz essa leitura e é muito importante essa leitura no ambiente jurídico, tá? Como que isso vem se processando? Muitas vezes são traumas lá desenvolvimentais da primeira infância e é trauma sobre trauma. E quando chega no jurídico, ela vai sofrer mais um trauma, que é o trauma jurídico, né? É um trauma, é um trauma. Não entende isso, e ali você está falando, eu me lembro de um caso, é óbvio, a gente pode falar do caso sem identificação nenhuma, né, do caso, mas de uma senhora que veio no nosso plantão só para ilustrar como é que funcionava o plantão. E ela estava em separação, ela já tinha sofrido todas as formas de violência, da psicológica à patrimonial, quer dizer, ela estava para divórcio. Ele não aceitava o divórcio, né? E nós encontramos na sala de espera da mediação, ela estava desfalecida. Era um desfalecimento psíquico, era um esgotamento emocional e psicológico. Ela estava caída, né? E como os meus estagiários e eu, nós somos, assim, o plantão psicológico, o setting do plantão é o terapeuta é o set. Ele não fica preso numa salinha, num gabinete, ele está transitando e disponível completamente para o atendimento, tá? E porque é um trabalho de pronto-socorro, é um pronto-socorro emocional, um pronto-socorro psicológico. Então nós acolhemos esta senhora, uma pessoa muito bonita, chamava atenção, mas ela estava ali naquele esgotamento psíquico, emocional, e fizemos a acolhida dela. Ela ficou conosco na sala 2 horas seguidas, com a sua trajetória de sofrimento, e ela nos disse que era a primeira vez que ela revelava o seu segredo. E o seu segredo, quem estuda a teoria de família e tudo sabe dos segredos da família, mas quem estuda a violência sabe da questão do segredo, que não posso falar porque me sinto mais ameaçada, eu posso correr risco de vida e tal.
e se faz uma aliança, inclusive, com o agressor nesse sentido, inconsciente, porque não se consegue reagir. Tem uma aliança com o agressor. E ela disse que era a primeira vez, ela falava em tom muito baixo, né? E a gente tinha que se aproximar para acolher, não só para escutar, mas para fazer a escuta completa de acolhimento. E ela estava revelando a história da violência dela pela primeira vez. E rompendo um silêncio. E veja, isso foi nesse setor, foi nesse momento. Ok, na mediação ela ia poder falar isso? Claro que não, ela não era o lugar para isso, né? E nem foi possível continuar essa mediação porque existia um desequilíbrio e tal. E ela conta isso emocionadamente. Nós ficamos 2 horas fazendo essa escuta. Ela precisava falar. Bom, que não tinha como falar. Esse segredo, ele é outro trauma gigantesco. Não ter para quem falar, com quem falar. Muito, apesar de toda a fragilidade, essa escuta, que foi uma escuta respeitosa, sem nenhuma interpretação, sem uma escuta completa, escutar com o corpo, escutar incondicionalmente, sem julgamento, né? E que ela apanhava pelo menos 3 vezes por semana, coisas nessa linha, ao menos, em média, durante 15 anos. Tá? Então, era uma história assim, era muito forte isso, e a gente pôde estar ali. Então, esse plantão psicológico tem muitas histórias para contar, muitos casos lindas, de pessoas que agradeciam em um único encontro. E podia ser 1, podia ser 4, podia até 6 encontros breves. Mas muitas vezes em um único encontro era possível já fazer e dar e criar uma condição para que aquela pessoa saísse andando, de pé, com alguma dignidade já recuperada, com fora do seu direito, da sua voz. De esperança, pelo menos. E de esperança, é isso que eu ia dizer, Vanessa. Esperança. Assim, todos os nossos clientes saíam nos agradecendo. Ele queria beijar toda a equipe, beijar assim, abraçar, porque gratidão. A gente abraçava de gratidão e dizia: eu saio daqui com esperança. Para mim isso, para nós isso, era um indicador, digamos assim, de sucesso, indicador, porque se ele consegue sair daqui andando, ele consegue sair daqui olhando. Um caso nosso disse assim uma vez: olha, vocês não resolveram todos os problemas da minha vida, mas eu saio daqui orientado e com motivação. Eu pedia, nós fazíamos muitas técnicas assim, muito concreto, de escrever coisas em papel, de fazer levantamento dos seus recursos, um desenho, por exemplo, e a pessoa saía com aquilo como se fosse um tesouro, levando na mão aquilo e dizendo: eu vou guardar isso e punha aqui, isto vai ficar comigo, aqui no peito, né? Ou vou botar isso num quadro na minha casa, porque foi um produto de dentro, foi algo construído a partir de dentro. E a pessoa dizia: olha, eu não saio daqui com todos os problemas da minha vida resolvidos, mas eu saio daqui com a esperança e com a possibilidade, com a certeza de que eu vou conseguir, né? Esse caso em especial, eu estava desempregado, ele teve, naquele dia, ele tinha uma entrevista de emprego, ele precisava muito trabalhar, e depois do divórcio, e ele falou, depois ele foi ao setor e nos disse: eu arrumei um emprego naquele dia mesmo, tá? Eu estava assim. Eu preciso te interromper para te falar uma coisa. Nós temos 1 minuto para acabar o programa, você acredita? E olha só, eu te avisei que isso ia acontecer.
só essa interdisciplinaridade, eram casos discutidos com mediadores, a gente sentava à mesa dos mediadores. Então, tem todo esse trabalho que foi feito. E a notícia boa é que a gente vai continuar agora com os formatos e eles vão poder atender também em plantão online. Ok. Maravilha. Muito obrigada. Elvira, eu quero te agradecer imensamente. Foi mesmo a live dos meus sonhos. Eu acho que a gente precisa repetir muitas vezes, porque tem muita coisa para falar. E isso vai contribuir com muitas pessoas. E um ponto-chave que você trouxe, que eu quero deixar aqui, é exatamente essa questão. A orientação faz toda a diferença. Então, a orientação em relação às suas emoções, né, com base na psicologia, e a orientação com relação aos seus direitos, né? Essa junção vai fazer com que você tenha condições de tomar decisões acertadas na sua vida e que você possa ter uma vida bem melhor. Então, muito obrigada, Elvira. Aí, tá? Nosso trabalho é educativo por essência. Tá? Um beijo. Um beijo, até mais, gente. Obrigada.